turma de odonto. Nós vamos apresentar um trabalho da disciplina de cabeça e pescoço sobre cavidade nasal e seios paranasais. Esse é o nosso grupo, esse é o Mike, Fernanda, Ramile, Joyce, o Edelivânia, Marcela, Laís, Amanda e o Mário. Gente, eu vou falar sobre cavidade nasal e seios paranasais. A cavidade nasal, na realidade, são duas cavidades paralelas que são separadas por uma parede cartilaginosa. Ela inicia nas narinas e termina na faringe. No interior da cavidade nasal existem dobras. Essas dobras são chamadas de conchas nasais. E no teto das fossas nasais existem células sensoriais. A gente tem cerca de 10 a 100 milhões de células. E são essas células que são responsáveis pelo sentido da olfação. Os seios paranasais, eles são cavidades ou túneis pequenos. Eles são denominados paranasais devido à sua localização, que é em torno ou próximo do nariz. A cavidade nasal, ela se abre uma emparelhada rede de seios. São 4 seios. Aqui na imagem a gente pode ver seio maxilar, que estão na área da face. Eles ficam localizados abaixo dos olhos e de cada lado do nariz. Os seios frontais, aqui, localizados acima da parte interna da cavidade ocular e a área da sobrancelha. Os seios esfenoidais, que são localizados atrás do nariz e entre os olhos. E os seios etimoidais, que são compostos por muitos seios similares a uma peneira, formado de ossos finos e tecidos da mucosa. Eles estão localizados acima do nariz e entre os olhos. A gente pode perceber aqui nessa imagem. Essas cavidades, elas são preenchidas de ar, mas quando você tem um resfriado ou sinusite, pode ser que essa cavidade óssea encha-se de muco ou pus, como na imagem. Muitas vezes vai ficar obstruído e pode causar um certo desconforto. A cavidade nasal e os seios paranasais, eles têm várias funções. Uma delas é ajudar a filtrar o ar quente e úmido que nós respiramos, dar ressonância à voz, aliviar o peso do crânio e fornecer estrutura óssea tanto para o rosto como para os olhos. A cavidade nasal e os seios paranasais são revestidos por uma camada de muco, denominada mucosa. A mucosa tem muitos tipos de células: células epiteliais escamosas, células achatadas que revestem os seios e formam a maior parte da mucosa, células glandulares, similares às células pequenas das glândulas salivares, que produzem muco e outros líquidos, células nervosas que são responsáveis pela sensação e pelo olfato, células que combatem infecções, que são parte do sistema imunológico, células dos vasos sanguíneos, células do suporte, células da cavidade nasal e seios paranasais, inclusive ossos e células da cartilagem, que também podem se tornar cancerosas. Agora vamos falar sobre as estruturas do nariz. Pois bem, o nariz, localizado no centro do rosto, constitui uma proeminência que nasce entre os olhos e termina acima do lábio superior. Externamente ele parece ser simples e participa da estética do rosto, mas internamente ele abriga estruturas que juntas desempenham funções importantes, como a entrada e devido umedecimento do ar até os pulmões, para evitar que os tecidos se lesionem. O nariz externo, como podemos referir à parte visível,
também pode ser chamado de pirâmide nasal, e possui dimensões e aspectos muito variáveis, sendo possível observar diversos tipos e formatos de nariz durante o nosso cotidiano, como longo e fino, nariz arrebitado, nariz torto, nariz mais largo, nariz pequeno e curto. Sendo assim, vamos nomear as partes do nariz: a raiz, o dorso, que sai da raiz e vai até a ponta, as faces laterais, também chamadas de asa do nariz, que são revestidas internamente por glândulas sebáceas, e a base, que tem forma triangular e é onde estão os orifícios para as fossas nasais, chamadas de narinas. A armação é composta por um resistente tecido ósseo na parte superior e um flexível tecido cartilaginoso no dorso, nas laterais e na parte inferior. A raiz é composta por dois ossos nasais, que estão intimamente ligados ao osso frontal através da sutura frontonasal e lateralmente ligados ao osso maxilar através da sutura nasomaxilar. Podemos observar que a estrutura superficial do nariz é bem simples de aprender, mas agora vamos para a estrutura interna. Então, a comunicação com o interior é feita através das fossas nasais, que são duas amplas cavidades situadas sobre uma base constituída pelo osso maxilar e pelos ossos palatinos, que separam da cavidade bucal, comunicando na sua parte posterior com a faringe através dos orifícios chamados coanas. Todo o interior das fossas nasais encontra-se revestido por uma mucosa chamada pituitária, que é vascularizada e composta por inúmeras glândulas que produzem muco. No teto das fossas nasais existe um setor com inúmeros receptores nervosos sensíveis aos odores. E vale ressaltar que odor não é tudo aquilo que é fétido, e sim o que tem cheiro forte. E isso é essencial para estimular a olfação. A entrada das cavidades chamam-se vestíbulos nasais e é revestida inferiormente por epiderme, sendo composta por pelos visíveis a partir do exterior, denominado vibrissos. Através dessa imagem, nós podemos observar alguns ossos, algumas estruturas ósseas que se comunicam com as fossas nasais, como o osso etimoide, o vômer e outras estruturas aqui dentro que têm íntima ligação com o sistema todo do nariz. It might seem crazy what I'm about to say. Bom, eu vou falar sobre a faringe. O que é a faringe? Faringe é um órgão tubular que se inicia nas coanas, com prolongação para baixo do pescoço, e ele tem a forma de um funil. Ele faz comunicação com as fossas nasais, com a boca, com a laringe e com o esôfago. E também ele fica localizado em frente às vértebras cervicais. A faringe é composta por uma camada de músculo circular na parte externa, por um revestimento fino. E na parte interna de músculo esquelético é revestida por uma túnica mucosa. Outro fator também que se relaciona é o ouvido. Também se comunica com a faringe. Isso ocorre através do ósteo farínico, da tuba auditiva. Ele é ligado na parte nasal da faringe com a cavidade média tipânica do ouvido. Então a principal função da faringe é fazer a passagem e circulação de alimento e a circulação de... A epiglote é uma saliência amarelada e cartilaginosa que se encontra no início na laringe.
O mau funcionamento dela possibilita que você se engaje perante refeições e vice-versa. Se você estiver se alimentando, ela não estiver com sua função correta, você pode se engajar durante as refeições como? Entrando restos de alimentos pelo seu bronco principal, provocando sufocamento. E na parte da alimentação, no estômago, vai provocar o soluço. Os seios paranasais desenvolvem-se através da formação de cavidades nos ossos pelo preenchimento de ar. Esse processo começa antes mesmo do nascimento, aumenta consideravelmente com o nascimento dos dentes permanentes e a puberdade. Porém, seu desenvolvimento continua até a morte do indivíduo, variando muito de tamanho e de forma de uma pessoa para outra, só que todos comunicam com a cavidade nasal através de pequenas aberturas em sua parede. A maioria dos seios da face são rudimentares ao nascimento. Eles aumentam muito durante a erupção dos permanentes e após a puberdade, alterando nitidamente o tamanho e a forma da face. A inervação. Os seios são inervados por ramos dos nervos oftálmico e maxilar. Os seios paranasais desenvolvem-se a partir da cavidade nasal, de onde todos eles são drenados, direta ou indiretamente, para o interior da cavidade. A drenagem é feita através de uma ação ciliar e também, talvez, por sucção no ato de assoar o nariz. A histologia. Os seios paranasais são revestidos por um epitélio respiratório, isto é, pseudoestratificado e cilíndrico ciliar. Bom, gente, eu vou falar sobre o seio etimoidal. O seio etimoidal, ele é constituído por várias células etimoides. Estas células variam de 3 a 18 células. Estas células vão formar o labirinto etimoidal. Esse labirinto são diversas cavidades que são interligadas entre si, recobertas por mucosa. O seio etimoidal fica entre o osso nasal e a órbita e recebe inervação do ramo oftálmico, que vai se dividir em anterior e posterior do etimoide. E ainda ele é altamente vascularizado e recebe irrigação sanguínea da artéria oftálmica, que vai se ramificar em anterior e posterior do etimoide. Eu vou falar sobre o seio esfenoidal. O seio esfenoidal, ele tem origem embriológica da célula etimoidal posterior, que invade o osso esfenoide e dá origem ao seio esfenoidal. O seio esfenoidal ele é dividido por um septo ósseo de forma desigual. E aqui estão as aberturas do seio esfenoidal, que é por onde ele drena para o recesso esfenoetimoidal. A inervação do seio esfenoidal, ele é feito pelo nervo etimoide posterior. Vocês podem perceber que eles chegam até o seio esfenoidal. E também pelo nervo maxilar, que também faz relação com o seio esfenoidal. A irrigação do seio esfenoidal é feita pela artéria etimoidal posterior, aqui, e a artéria esfenopalatina. O seio esfenoidal ele faz relação com a glândula hipófise e pelo nervo óptico, aqui, e também pela artéria carótida posterior. E também pelos seios cavernosos. Vocês podem perceber que está aqui. Os seios maxilares ocupam grande parte da maxila. Eles são os maiores seios aéreos acessórios do nariz. Com forma piramidal, sua base é formada pela parede lateral da cavidade e o seu ápice encontra-se lateralmente no processo zigomático da maxila.
O teto destes seios é formado pelo assoalho das órbitas e o seu assoalho é formado por processos alveolares da maxila. Várias elevações cônicas correspondendo às raízes do quarto e oitavo dente, que seriam os premolares, e os molares, que projetam-se no assoalho. Os seios maxilares abrem-se na parte inferior do hiato semilunar, comunicando-se com a cavidade nasal por uma abertura na parte antero-superior da base do seio. O maxilar drena para o meio da cavidade nasal através do hiato semilunar por uma abertura na parte superior da sua base. Devido à localização dessa abertura, é impossível que o líquido do seio seja drenado quando a cabeça está ereta, até que o seio esteja quase cheio. A inervação do seio maxilar provém dos nervos alveolares superiores, anterior, médio e posterior dos ramos do nervo maxilar. O suprimento sanguíneo do seio maxilar provém dos ramos alveolares superiores da artéria palatina maior que irrigam o assoalho do seio maxilar. It might seem crazy what I'm about to say. Eu vou falar para vocês sobre o seio frontal. O seio frontal pode ser considerado uma célula etimoide que invadiu o osso frontal. E eles são assimétricos, ou seja, são de formato diferente nos dois lados do corpo. E podem ser localizados entre as lâminas interna e externa do osso frontal, atrás dos arcos superciliares e da raiz do nariz. A drenagem desses seios é feita quando eles abrem-se na parte anterior do meato médio pelo infundíbulo etimoidal ou pelos nervos nasofrontal, atravessando o labirinto etimoide. Já a inervação é feita pelos ramos supraorbitários, que são da divisão oftálmica do nervo trigêmeo. Para terminar a apresentação, irei falar sobre uma patologia bastante comum na sociedade, que é a sinusite. A sinusite é uma inflamação na mucosa dos seios da face, região do crânio formada por cavidades ósseas ao redor do nariz, que no caso irá pegar a maçã do rosto e olhos. A doença pode ser secundária de uma inflamação, quadro alérgico ou qualquer outro fator que irá atrapalhar na secreção dos seios da face. O nome bastante utilizado é rinocinusite, pois o processo inflamatório irá atingir tanto as mucosas do seio da face quanto a mucosa nasal. A sinusite tanto pode ser causada por agentes infecciosos como vírus, bactérias e fungos, quanto por fatores alérgicos, poeira, choque térmico, exposição a determinados agentes químicos e alterações na anatomia nasal ou dos seios da face. Muita gente confunde rinite com sinusite. Rinite é uma inflamação na mucosa do nariz e pode ter várias causas. Um resfriado, por exemplo. Já na sinusite, é uma inflamação na mucosa que reveste os seios paranasais. A sinusite pode ser dividida tanto em aguda quanto crônica. A aguda é aquela que se manifesta em crises, causando fortes dores faciais, secreções purulentas no nariz, tosse e febre. Já a sinusite crônica, os sintomas são mais discretos, porém são mais frequentes. Ela pode ser manifestada com uma tosse persistente ou uma secreção que drena do nariz para a garganta. Olá, gente! Hoje eu trouxe a doutora Lívia e ela vai explicar um pouco pra gente sobre a especialidade dela. Oi, gente! Bom, eu sou especialista na área da otorrinolaringologia.
A nossa especialidade, ela é o ramo da medicina, que ela vai cuidar do nariz, dos seios da face, do ouvido e da garganta. A garganta, ela vai compreender a fase da faringe e da laringe. Na verdade, a nossa especialidade deveria ter o nome de otorrinolaringofaringologia. Mas vocês podem ver que é complicado, né? Os pacientes não iam nem procurar um médico quando ouvissem esse nome, muito menos ia dar no nosso carimbo. Então foi reduzido para otorrinolaringologia. Bom, a gente vai cuidar de algumas das funções e dos sentidos que eles são fundamentais para manter o corpo humano saudável. Sentido como o olfato, a fala, a respiração, a audição, que é para manter o corpo em equilíbrio. Para se ter uma amostra como isso tudo tem uma conexão, é só a gente analisar que basta ficarmos resfriados, o nariz ele começa a escorrer, os ouvidos ficam tampados, a garganta dói, tem aquele desconforto, né? E logo a gente percebe que é tudo uma coisa só, ou pelo menos está tudo muito relacionado. Isso tudo ocorre porque existe uma comunicação direta entre esses órgãos, mas principalmente porque a mucosa que vai revestir por dentro, ela é muito parecida, entendeu? Ela é quase um contínuo. Então, desse jeito, é muito comum que uma inflamação que seja daqui do nariz, ela prolongue pela mucosa dos seios da face, entendeu? Da faringe, pela orelha média. E isso não ocorre com tanta facilidade, por exemplo, na transição entre a laringe e a traqueia, porque já fica mais separado, já tem uma distância maior em relação à faringe e o esôfago também, mas nessa questão da face, desses órgãos, é tudo muito relacionado. Aí a nossa área vai ficar cuidando dessas patologias, desse desconforto, tudo que envolve essa área. Obrigada, doutora. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho, espero que tenha contribuído com vocês e até a próxima.